Olá pessoal, tudo bem com você? Eu espero que sim. Bem-vindo ao meu canal Arte das Mãos. Sou Tânia Francisco. Estou trazendo para vocês uma videoaula bem diferente. Vou trazer para vocês hoje nesta videoaula como ler gráfico de crochê filé. Estou vindo a pedido de uma grande amiga que já faz crochê há muito tempo, porém ela não consegue ler gráfico do crochê filé. E vendo a dificuldade de algumas pessoas que me procuraram através do Instagram, através do WhatsApp, algumas pessoas conhecidas, decidi montar essa videoaula para vocês e tá trazendo aí passo a passo e bastante detalhes aí para você conhecer, além do gráfico do crochê filé, também os outros gráficos de crochê que você pode estar encontrando em revistas e também na internet, certo? Eu espero que você goste deste vídeo, deste conteúdo. Se você tiver qualquer dúvida em qualquer vídeo do canal, pessoal, sempre falo para vocês, deixe nos comentários, que assim que eu ver o recadinho nos comentários, eu respondo o mais rápido possível, ok? Peço também para vocês, pessoal, assim como todo vídeo, peço que vocês não esqueçam de deixar o like bem aqui embaixo do nosso vídeo. É aquele joinha que tá lá embaixo, é só clicar lá, é bem rapidinho, ok? Isso ajuda bastante o canal a crescer, ajuda a alcançar mais pessoas, certo? E se você não é inscrito, está chegando no canal agora, aqui conhecendo o nosso canal agora, peço que você se inscreva e ative o sininho bem ao lado da palavrinha inscreva-se. Ative ali no modo todo, viu, pessoal? Senão o YouTube não está te avisando o momento em que sair novidade no canal, certo? E você, minha amiga e meu amigo, que já é inscrito, eu peço para vocês, assim como todos os vídeos que eu tô aí falando com vocês, peço que você compartilhe o nosso conteúdo. Crochê filé é um crochê muito antigo, pessoal, só que é um crochê que nem todo mundo conhece. É um trabalho maravilhoso. Peço que você compartilhe com seus amigos, no WhatsApp, no Facebook. Leve esse trabalho maravilhoso para que todos venham a conhecer, ok? Então é isso aí, pessoal. Vamos lá para a nossa videoaula? Vem comigo. Bom, vamos lá, pessoal. Então, vou trazer para vocês aqui diferentes gráficos para estar mostrando para vocês. E vou estar mostrando passo a passo para vocês poderem estar conhecendo. Este é um dos gráficos que eu tô trazendo para vocês. Este gráfico aqui é um gráfico comum, certo? Acredito que todos aí já conhecem. É um gráfico comum com a linguagem universal de pontos que a gente encontra em revistas e também na internet. Esse aqui foi retirado da internet, do Pinterest. Créditos a quem levou para o Pinterest, ok? Agora eu vou trazer para vocês o gráfico do crochê filé. No crochê filé, vocês vão encontrar gráficos bem diferentes. Este aqui é um gráfico que eu vou mostrar para vocês. Esse aqui é um gráfico que tem lá no Pinterest, porém é um gráfico que eu trouxe de fora. Eu comprei via internet e... então, ele é um pouco diferente aí do que vocês vão encontrar na internet. Mas o ponto mais importante que eu quero mostrar para vocês, no gráfico do crochê filé. Neste gráfico, quando não precisa se preocupar quanto a isso, mas é uma dica que eu quero dar para vocês. Vai ter alguns gráficos que você vai encontrar que ele, ao invés de ter um xizinho, a gente vai ter bolinha nos quadradinhos. Tá? Esse é um gráfico de crochê filé, porém ele não é pontuado, os quadradinhos fechados com X, ele é pontuado com bolinha, tá? Mas é um gráfico de crochê filé, tá? Eu tenho outro gráfico aqui, que eu trouxe para vocês ver, é um gráfico de crochê filé também, só que é um gráfico que ele é pontuado com um quadradinho fechado com X, tá? É crochê filé também, ok?
E tem um outro gráfico que eu trouxe para vocês, que vocês também podem se deparar com esse tipo de gráfico. É um gráfico que ele não é bolinha, ele não é X, ele apenas é pintado, ok? Ele só vem pintadinho quadradinho, mas ele, desde que ele esteja preenchido, ele é um quadradinho fechado também, certo? Então, você vai encontrar entre um gráfico e outro algumas diferenças na hora de ler, certo? Assim como também, além do quadradinho fechado, você também vai perceber que no caso deste gráfico aqui, você tem aqui o Vzinho, que neste gráfico ele pontua a quantidade de correntinhas que você vai fazer, que são vários pontinhos. Já neste gráfico, ele não pontua, ele apenas faz, vou até virar para ficar melhor para vocês verem. Ele apenas faz um risco de um Vzinho, tá? Ele não está pontuando a quantidade de pontos que é, certo? E esse aqui, agora eu vou voltar neste gráfico com vocês, tá? Que é a pontuação aí universal, certo? Que geralmente é o que o pessoal mais conhece aí. Agora eu quero chamar a atenção de vocês aqui para os símbolos que a gente tem do crochê universal, tá? Então, os gráficos, a maioria que você vai encontrar são correntinha, que é uma bolinha achatadinha, o ponto baixíssimo, que é um pontinho fechadinho. No ponto baixo, você vai encontrar uma cruzinha ou um xizinho, tá? Então, você vai entender que isso é um ponto baixo. O ponto alto, você vai encontrar um pauzinho, como se fosse uma letra T, tá? Você lê ele como ponto alto. O ponto duplo, você vai encontrar ele como um T cortado ao meio, ponto duplo. E o ponto triplo, você vai encontrar um T cortado 2 vezes. E assim por diante, tá? Aí eu tenho um ponto quádruplo, que aí também ele vai estar cortado um T com 3 cortezinhos e outros demais pontos. Eu só trouxe esses aqui para vocês porque são pontos que a gente mais, assim, acaba utilizando no crochê filé, tá? Porque tem muitos pontos aí, tem uma seleção de símbolos de pontos aí na internet. Eu posso até deixar na descrição para vocês aí, para vocês tá conhecendo. E aqui embaixo eu deixei para vocês, pessoal, alguns gráficos que vocês vão encontrar aí pela frente, que às vezes vai aparecer flechinhas nesse gráfico. Esse gráfico aqui é um gráfico que ele tem. Vou mostrar para vocês. Aqui embaixo, tá vendo? A gente tem umas flechinhas, tá? O que quer dizer essas flechinhas, pessoal? Para quem acompanha meu canal, todas as vezes que eu tô mostrando o gráfico para vocês, lembra? Eu sempre falo para vocês, agora estamos na carreira tal, estaremos caminhando da direita para a esquerda. Quando a gente termina, eu falo novamente, vamos caminhar agora da esquerda para a direita. Isso aqui é um símbolo em que te dá a direção para onde a carreira irá caminhar nesse momento, certo? Então, esses são os símbolos do crochê, tá? Esse é o símbolo universal. Isso você vai encontrar principalmente nesses gráficos, tá? Isso eu só tô passando para vocês poderem entender a minha explicação, tá? Então, vamos lá. Vamos aí pro segundo passo. Quando você se deparar num gráfico, que lá no gráfico apresenta desta forma, ou seja, bolinha achatada e um pauzinho com cortinho no meio. Aí, vocês vai lá na tabelinha de símbolo e aí você vai ver lá, ó. Ó, esse pontinho aqui, o que ele é? Ponto duplo. E aí você vem aqui na bolinha achatada. O que é bolinha achatada? Correntinha. Então, você tem 3 bolinhas achatadas e um ponto duplo. 3 bolinhas achatadas e um ponto duplo. 2 pontos duplos
E você vai ver que em cima do ponto duplo, quando vai sempre aparecer uma bolinha achatada. Porque na próxima carreira você tem que saber que aqui é um ponto base, ok? Então, esse aqui é um gráfico comum. Agora, o importante dessa aula que eu trouxe para vocês é do crochê filé. Então, vamos lá. Crochê filé, esses aqui, daqui para baixo, vou até apagar aqui para não confundir. Daqui para baixo, a gente tem só gráfico crochê filé, tá? Então, vamos lá. Esses aqui são alguns modelos de gráfico crochê filé que você vai estar encontrando por aí, tá? Então, aqui a gente tem o quadradinho vazio, tá? Vou pegar um gráfico aqui para mostrar. Vou pôr esse daqui. Ó. Quadradinho vazio. Esse quadradinho vazio é a mesma coisa que esse espaçozinho aqui, tá vendo? Essa ponto rede, que eu sempre falo nas videoaulas, tá? Então, esse é o quadradinho vazio. Esse aqui, quadradinho fechado. Não falei pra vocês que vai existir alguns quadradinhos fechados, que ele pode ter o xizinho, que ele pode ter bolinha, e que ele pode ser desta forma igual desse trabalho aqui. Ele também... Você vai encontrar alguns quadradinhos em que eles são apenas pintados, certo? Então, você vai encontrar esses três tipos de quadradinho fechado. Esse gráfico é quadradinho fechado, ok? Outro tipo de quadradinho que você vai encontrar no crochê filé é o quadradinho duplo vazio, que é esse aqui, ó, em cima do nosso Vzinho, e o Vzinho, tá? Então, você vai encontrar no gráfico desta forma aqui. Seria esse mesmo aqui das laterais desse trabalho, certo? E você também vai encontrar o quadradinho duplo vazio, que é um quadradinho que ele é mais alongado do que o comum. O comum, ele é equivalente, dá 2 quadradinhos comum, é o tamanho do alongado, tá? Então, enquanto você faz um quadradinho duplo vazio, é a mesma coisa que 2 quadradinhos simples, tá? Então, ele vale 2 quadradinhos, ok? Até aqui tudo bem? Então, vamos lá. Bom, agora a gente vai começar a aprender a ler esse gráfico. Então, vamos lá. Quadradinho duplo, o quadradinho vazio. Isso aqui, vocês vão passar a ver no gráfico agora, diferente do que você viu até agora. Como você vai ler isso aqui? Cada pauzinho em pé não é o mesmo símbolo do que a gente viu lá no símbolo do crochê universal. Então, a partir de agora, no crochê filé, você vai estar enxergando, quando aparecer esse quadradinho vazio, você vai enxergar isso aqui como você vai estar enxergando isso aqui como ponto alto, duas correntinhas, ponto alto, duas correntinhas, ponto alto, duas correntinhas e ponto alto, certo? Esse aqui é da forma comum. Tá? Então, quando você vê isso daqui, é a mesma coisa que isso aqui, tá? Então, hoje,
você vai mudar a sua visão pro gráfico e vai passar a ver desta forma, tá? Então, aqui a gente tá fazendo do crochê filé. Tá? Então, hoje você vai olhar o seu gráfico e você vai enxergar isso aqui como isso aqui. A partir de agora, você vai enxergar o quadradinho cheio, fechado, quadradinho cheio. Você vai enxergar isso aqui como isso aqui. Ou seja, você vai enxergar como 4 pontos altos, certo? Então, 4 pontos altos, certo? Isso da forma comum, tá? Isso é a forma comum. Este quadradinho aqui, a partir de agora, você, quando vê no gráfico, você vai entender desta forma agora, ó. Aqui a gente tem 2 carreiras. Então, eu vou apagar de cima aqui para mostrar uma carreira de cada vez. Aqui é uma carreira. Então, aqui você tem um ponto alto. Aqui você tem 1, 2, 3 correntinhas. 1, 2, 3 correntinhas. E um ponto alto. Certo? Então, a partir de hoje, você lá no gráfico, você vai estar lendo esse gráfico desta forma. Um ponto alto, mais 3 correntinhas, mais um ponto baixo. Aqui pode ser, você pode estar usando um ponto baixo, ou você pode estar usando um ponto baixíssimo, tá? Pode ser o ponto baixo ou o ponto baixíssimo. Aqui é opcional, depende de você o que você quer no trabalho, tá? Então, aqui você vai passar ali um ponto alto, 3 correntinhas, um ponto baixo, mais 3 correntinhas, mais um ponto alto. Então, a partir de hoje, quando você vê lá no gráfico, isso aqui é um ponto alto, 3 correntinhas, um ponto baixo ou baixíssimo, 3 correntinhas e um ponto alto, certo? Isso aqui tudo da maneira comum, certo? E aqui agora a gente tem o quadradinho duplo vazio. Ah, Tânia, mas esse sempre vai estar assim? Não, pessoal, às vezes você vai encontrar ele aqui em cima, que foi aquele que eu apaguei, tá? Às vezes você vai passar por cima do Vzinho com o quadradinho duplo vazio. Como que você vai ler isso aqui no gráfico? Você vai ler assim, ó. Um ponto alto. Aqui não é 2 quadradinhos? Lembra que eu falei pra vocês, ó? Isso aqui, 2 quadradinhos simples, é o mesmo tamanho do quadradinho duplo vazio, certo? O quadradinho simples, ele não é dessa forma aqui, ó. Ele é assim, ó. Um ponto alto, 1, 2 correntinhas, um ponto alto. Esse é um quadradinho. Se ele é 2, vale 2 quadradinhos, então vamos desenhar 2 quadradinhos. E um ponto alto. Lembrando que em cima de cada ponto alto, a gente tem uma correntinha, certo? Então, se 2 quadradinhos é a mesma coisa que um quadradinho duplo, então, você vai enxergar isso aqui, agora desta forma, ó. Isso aqui é o mesmo que isso, que é o mesmo que isso, tá? Então, agora a gente vai contar aqui pra gente ver como nós vamos olhar no gráfico e enxergar da agora pra frente, tá? Então, a gente vai enxergar como um ponto alto. Entre os 2 pontos altos, nós vamos enxergar, então, ó. Olha aqui como que é equivalente a isso aqui, é a mesma coisa que isso aqui.
Então, entre os dois pontos altos, que é isso aqui, a gente vai ter aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Tá? Porque é o mesmo que isso aqui, pessoal, ó. Um quadradinho desse aqui, deixa eu apagar aqui. Um quadradinho duplo, esse aqui é o duplo, quadradinho duplo. Um quadradinho duplo vazio, ele é igual a 2 quadradinhos vazio, que é o quadradinho simples, tá? Então, se no quadradinho simples, a cada 2, eu tenho 5 correntinhas, que separa aqui os dois pontos a cada 2 quadradinhos, então aqui eu vou ter 5. Ah, Tânia, mas tem 2 aqui e 2 aqui. Por que 5? Porque a gente tem, lembrando que aqui a gente tem um ponto alto e que nesse ponto alto a gente tem aqui um ponto de base. Então, aqui a gente conta uma correntinha, tá? Então, vamos lá. Então, aqui a gente tem um ponto alto, 5 correntinhas e um ponto alto, certo? E na parte de baixo também a gente conta como 5 correntinhas. Então, a gente vai deixar de ver desta forma, no crochê filé, e vamos passar a ver dessa forma. E aí, se eu tivesse mais quadradinhos? Não tem problema. Ah, eu tenho um quadradinho duplo vazio e na sequência, lá no meu gráfico, eu tenho um Vzinho. Não tem problema, pessoal. Aqui, ó. A gente tem já o ponto alto do Vzinho. E aqui eu vou descer 1, 2, 3 correntinha, certo? Um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinha. E um ponto alto. Certo? Ah, Tânia, na sequência, eu tenho um quadradinho fechado. Beleza, não tem problema algum. Ó, vou até desenhar aqui embaixo para você entender. Faz de conta que esse gráfico é assim, viu? Aí, na sequência aqui, ó, você fala pra mim, ai, Tânia, aqui tem um quadradinho fechado. Não tem problema, pessoal. Aqui, ó. Fizemos o Vzinho. Agora, como que eu vou ler isso aqui? Já tem um ponto alto. Eu vou ler assim, ó. 1, 2, 3. Lembrando que esse ponto alto já está dentro da leitura do quadradinho fechado. Então, a gente tem aqui, ó, 4 pontos altos, que é o mesmo deste quadradinho fechado de X, de bolinha ou pintado, tá? Então, não tem segredo. O importante é sempre você saber que esses pontos que você vai montando aqui, você ter essa observação de que esse ponto, um grudadinho no outro, ele sempre vai pertencer ao vizinho do meio e também vai pertencer aos vizinhos das laterais, tá? Então, ele é do vizinho, mas ele também, ele pertence ao vizinho aqui do lado, do quadradinho duplo vazio. E ele também pertence ao quadradinho cheio. Vou dar um exemplo para vocês nunca mais esquecer. Na sua casa aí, você tem sua casa. Quando você foi mudar para sua casa, vamos dizer que você foi o primeiro a mudar quando o bairro começou. Você chegou e murou a sua casa, não murou? Ou você chegou e não murou sua casa. Tá lá a sua casa aqui, a casa do vizinho aqui e a casa do outro vizinho aqui, certo? E aí todo mundo tinha que fazer o muro na casa. Aí é muito comum, em bairro, os vizinhos se juntarem para fazer o muro, para ficar mais barato. Então o vizinho não vai lá e fala assim, ó, eu pago metade, você paga metade? Isso é bem comum.
entre vizinhos. Aí o vizinho vai lá, o vizinho do meio, junta com o vizinho da lateral e com outro vizinho. E aí cada um dá um pouquinho e aí eles constroem o muro da casa. E esse muro aqui que eles compartilham, os dois vizinhos da lateral com o vizinho do meio, não pertence às duas casas aqui? E esse vizinho pertence às duas casas? É a mesma coisa. A mesma coisa vai acontecer aqui no nosso crochê. Se esse ponto aqui, esse muro desse vizinho aqui, ele dividiu para construir, para pagar, pertence aos dois. Esse aqui, o outro vizinho de lá também, ele compartilhou para fazer o muro, pertence aos dois. É a mesma coisa. Então, na hora de você ler, você sempre vai contar que esse muro aqui, esse ponto, ele pertence ao vizinho da esquerda e esse aqui pertence ao vizinho da direita, tá? Então, essa é uma historinha só que eu tô contando para vocês, que isso ajuda bastante você memorizar para quando você estiver lendo o gráfico, certo? Outra coisa que eu vou trazer para vocês aqui. Então, essa é uma forma de você estar olhando o gráfico e estar olhando com outros olhos, certo? Aí, por quê? Ah, porque, Tânia, você colocou que aqui é um modo comum. Eu vou estar frisando com vocês aqui, ó, eu tenho uma tabela de pontos, tá? Nessa tabela de pontos, eu vou disponibilizar na descrição para vocês, tem a tabela pronta. Por quê? Porque quando a gente está fazendo crochê filé, para quem está acompanhando um vídeo meu aí, eu vou até usar exemplo aqui, o gráfico que eu estou usando na videoaula. Ó. Quando você está usando o gráfico do crochê filé, o que acontece? Muitas vezes você vai se deparar aqui, ó, com vários quadradinhos fechados numa sequência muito grande. Então, quando isso acontece, existe uma grande dificuldade de saber quantos pontos eu vou fazer para 10 quadradinhos, para 15 quadradinhos. Então, há uma dificuldade muito grande quanto a isso. Porque o número de quadradinho, ó, o número de quadradinho não é igual o número de ponto alto. Não é igual, pessoal. Ó, se eu tenho aqui 6 quadradinhos fechados, não é 6 pontos altos que eu vou fazer, tá? Não é. Lembra aqui, ó, da aulinha que eu falei pra vocês. 4 pontos altos é a mesma coisa que um quadradinho fechado, tá? Então, isso aqui vale isso aqui, certo? Então, o número de quadradinho não é igual ao número de ponto alto, certo? Então, vamos lá, voltando lá na nossa tabela. Então, lá na nossa tabela. Tem a tabela pronta? Tem a tabela pronta. Então, vou mostrar pra vocês. Tô lá com o meu gráfico. Tenho lá 2, vamos ver, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 quadradinhos fechados, tá? Ai, Tânia, como é que eu vou fazer para descobrir isso? Pessoal, existe uma tabela, eu vou deixar na descrição para vocês. Isso facilita demais você ter a tabela na mão, tá? É uma tabela que quando você se deparar com qualquer gráfico, que seja ele comprido demais, que seja curto, você vem nessa tabela aqui, ó. Deixa eu riscar aqui. Você vem nessa tabela, procura quantos quadradinhos você tem e aqui você vê o número de pontos que você quer, tá? Então, essa primeira coluna aqui é o número de quadradinho. Nessa segunda coluna aqui,
é o número de pontos altos, certo? Aí você tá lá no gráfico, lá, ó. 2, 4, 6 quadradinhos fechados. Aí eu pego minha tabela e vou lá. 6 quadradinhos fechados. 6 quadradinhos fechados. Vou fazer 19 pontos altos, certo? Isso facilita bastante. Ah, Tânia, mas eu não tenho como tirar essa tabela. Não tem problema. Vou ensinar aqui para vocês uma regrinha que ajuda bastante. Uma regrinha bem fácil. Você faz uma regrinha assim, ó. Você pega o número de quadradinho, aí você faz vezes 3 mais 1 é igual o número de pontos altos, tá? Então, vamos supor, número de quadradinho. Eu vou lá no meu gráfico eu tenho lá 9 quadradinhos. Então, eu venho aqui 9 vezes 3 mais 1, certo? Então, aí eu faço essa continha aqui, ó, tá? Disso aqui, eu vou achar o número de pontos altos que eu quero, tá? Então, eu venho e faço isso aqui, ó. 9 vezes 3, 27, tá? Aí, aqui na sequência, eu tenho que somar com mais 1. Então, isso aqui vai dar 28 pontos altos. Então, para 9 quadradinhos, é a mesma coisa que 28 pontos altos, tá? Então, é só você pegar o número de quadradinho vezes 3 mais 1, que é igual ao número de pontos altos, tá? Isso aqui é uma regrinha, você pode optar em ter a sua tabelinha, que é só você ir lá, ver o número de quadradinho que você tem, quantos você vai precisar, quantos pontos altos dá o resultado, tá? Ou você já pode fazer rapidinho essa continha aqui de cabeça mesmo, e aí você chega no resultado final de quantos pontos altos você vai precisar, tá? Então, por que eu falei aqui pra vocês comum? Porque, pessoal, geralmente no crochê filé, as revistas bem antigas, ele sempre traz o ensinamento de que o crochê filé, a gente lê o gráfico desta forma, tá? Então, essa é a maneira comum do crochê filé. Só que o que acontece? Desta forma, dependendo do material que você vai trabalhar, antigamente trabalhava-se muito com aquelas linhas muito fininhas, semelhante a linhas de costura. Então, essa pontuação que eles ensinam é uma pontuação que, por ser uma linha muito fina, ele dá uma proporção de tamanho dentro do esperado, né? Não ficam trabalhos gigantes, né? Por conta do material que era utilizado. Só que o que acontece hoje? Hoje a gente tem grande variedade de material. E aí, principalmente barbante. Hoje o pessoal gosta de trabalhar bastante com barbante. Então, não impede que você trabalhe com barbante. A questão é, quando você trabalha o crochê filé com barbante, a tendência desse trabalho, ele vai ficar muito largo, se você utilizar essa técnica antiga do crochê filé. Aí, o que veio trazendo aí pra gente poder estar inovando, poder estar utilizando esse material que é um pouquinho mais grosso, que deixa o trabalho um pouquinho maior. Eu uso uma técnica, pessoal, não digo que não fui eu que inventei, tá? E também não copiei de ninguém,
Isso eu fiz por mim e depois eu vim assistir alguns vídeos no YouTube e vi que tem pessoas também que fazem essa técnica, tá? É uma técnica que ao invés de trabalhar com 4 pontos altos para cada quadradinho, eu trabalho para cada quadradinho, eu trabalho com 3 pontos altos, certo? Porque desta forma eu consigo, se um trabalho ele vai ficar com 80 centímetros na técnica comum, eu consigo reduzir, não digo que seja essa proporção, tá, pessoal? Só para vocês terem uma ideia. Eu consigo reduzir com a técnica reduzida, eu consigo chegar aí uns 60 centímetros, entendeu? Então, eu consigo reduzir a largura do trabalho. O comprimento não, mas a largura eu consigo diminuir essa largura do trabalho, tá? Tem um vídeo meu que, para quem tá acompanhando, eu cheguei até a mostrar um caminho que eu estou pareado, fazendo junto, um com uma técnica comum e um com a técnica reduzida. Então, existe uma diferença na largura, mas no comprimento a gente não consegue tirar, tá? Eu tô aí buscando algumas informações, tô procurando aí aprender. Eu ainda vou aprender, vou trazer no canal para vocês a como você fazer o seu próprio gráfico, tá? Se tudo der certo, eu vou trazer para vocês, certo? Então, é isso. A gente tem a tabela de pontos para a técnica comum, que é a técnica antiga do crochê filé, e a gente tem a técnica do crochê reduzido, de ponto reduzido. Então, ao invés de eu estar utilizando para cada quadradinho 4 pontos altos, eu utilizo 3 pontos altos, ok? E da mesma maneira que tem essa tabelinha para 4 pontos altos, que é a técnica comum, também tem a tabelinha para 3, certo? Isso compactua o tamanho, né? As laterais do seu trabalho, ele fica mais estreito, porém a altura ele não perde, certo? E você também não perde no desenho. Isso não modifica o desenho, não entorta e ele continua com a mesma beleza que ele tem, tá? A única diferença é a quantidade de pontos, certo? E aí na fórmula, quando a gente vai fazer no ponto reduzido, a única coisa que vai mudar na nossa fórmula aqui, pessoal, ó, que ao invés da gente fazer vezes 3, aqui a gente vai fazer vezes 2, certo? Então, se você tem 9 quadradinhos fechados, você faz vezes 2, mais 1, que é igual ao número de pontos. 2 vezes 9, 18, com mais 1, 19. Então, para 9 quadradinho fechado, é o mesmo que 19 pontos altos, tá? Certo? E aí, tanto para a forma reduzida, que eu utilizo para um quadradinho fechado, eu utilizo 3 pontos altos. O quadradinho aberto, aqui, eu vou fazer um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto. Então, fica um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. No duplo, eu fico com um ponto alto, eu fico com 3 correntinhas e um ponto alto. E aí, quando chega no Vzinho, pessoal, a gente continua fazendo um ponto alto, 3 correntinhas, um ponto baixo e 3 correntinhas. Aqui não altera nada, tá? A única coisa que vai alterar é aqui a base, que ao invés de, quando é no comum, a gente aqui pula a base de 2 e entra no terceiro.
Aqui no reduzido, a gente só pula uma correntinha e entra no segundo. Pula uma e entra no segundo, tá? E quando a gente tem um encostadinho no outro, assim como eu mostrei aqui pra vocês, a gente continua com a história do vizinho. O vizinho empresta o seu metade do muro pro outro, tá? Então, isso aqui é a forma reduzida. Certo? Bom, pessoal, acho que é isso que eu queria trazer para vocês. Eu espero não ter complicado a cabecinha de vocês, mas o que a gente conseguiu trazer aí hoje para vocês é conhecer os símbolos do crochê universal. A gente conseguiu conhecer como você visualizar o gráfico do crochê filé, que é bem diferente aí dos gráficos comuns. A gente conheceu a tabela de pontos do crochê comum, crochê filé comum, do crochê reduzido. A gente conheceu tanto a opção da nossa fórmula, quanto a opção da tabela. E a gente também conheceu a maneira em que hoje a gente vai começar a visualizar os gráficos de crochê filé diferente, tá? Falo para vocês que se vocês tiver qualquer dúvida, deixe nos comentários, que todo começo de vídeo na sequência aí que eu trago para vocês, eu sempre venho esclarecendo dúvidas, tá? Então deixa nos comentários. Se você gostou dessa explicação, peço que você, de novo, pessoal, deixe o seu like aí para mim. Isso ajuda bastante o canal a crescer. Se não é inscrito, se inscreva, porque o canal tá aí cheio de novidade. E se você é inscrito, compartilhe o nosso conteúdo, pessoal. Espero que essa aula tenha aí trazido para vocês aí frutos de um ensinamento, que vocês consigam aproveitar bastante essas informações. É o que eu quero trazer para vocês. O meu objetivo maior deste canal é estar levando ensinamento aí a pessoas que buscam como renda, como redutor de ansiedade, porque o artesanato em si, ele também ajuda bastante na questão da ansiedade, e como terapia mesmo, certo? E não esqueça também, pessoal, de ativar o sininho, tá? O sininho sempre vai estar avisando aí vocês quanto a novidades no canal, ok? Então é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês estejam gostando do vídeo. Aproveitem bastante e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!